Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Oxente, uma bruxa? E hoje nós estaremos trazendo nesse agosto hecatino um vídeo sobre ninguém mais, ninguém menos que ela. Hoje nós iremos falar um pouquinho da história dessa deusa maravilhosa de mais de 3.000 anos, que é a deusa Hécate. Hoje nós vamos contar como era o culto dela no passado, onde ele surgiu, como ele chegou nos tempos modernos e como ele acontece nos tempos atuais. Como é que nós, brasileiros hecatinos, comemoramos, fazemos as nossas práticas, as nossas honras em homenagem à deusa Hécate. Então, se você está aqui passando pelo canal e tem curiosidade de conhecer essa rainha das bruxas, como ela é tão conhecida, vem comigo e embarque juntos nessa viagem mágica. Segundo algumas fontes, o culto da deusa Hécate, ele teria se originado numa região chamada de Cária. E essa região, ela fica localizada na Anatólia. Para quem não conhece, é a Ásia Menor, que também era conhecida como Anatólia. E aí, esse culto ele teria se originado na Cária, nas Ilhas Cárias, e teria se expandido pela Trácia. Países atuais que fazem parte dessa região, antigamente conhecida como Trácia, é a Bulgária, a Grécia e a Turquia. Então, a Trácia, ela era toda essa região no qual hoje estão localizados esses países. E aí, esse culto, ele teve origem na Cária e acabou se expandindo pela Trácia. Voltando um pouquinho para Cária, ela foi uma dessas regiões colonizadas pelos gregos que, misturados à população nativa, que seriam os carianos, formaram estados de matriz grega. E esses povos carianos, eles remetem, gente, olha só que importante, eles remetem até antes da Idade do Bronze. Então, eles eram povos muito antigos. Eles eram mais antigos ainda do que a própria civilização minoica. Eram povos anteriores aos hititas também, e eles ficaram conhecidos como os primeiros povos das Ilhas Cíclades, que como eram chamadas essas ilhas nesse período. Então, gente, ó, já lá atrás, esses carianos, eles cultuavam a divindade conhecida como a deusa Sol, numa cidade chamada Arina. Arina era a cidade do centro do culto dos carianos. Há essa deusa Sol, que tinha características muito parecidas com as características que são atribuídas à deusa Hécate hoje. Protetora das cidades, deusa da cura, senhora dos caminhos, das tochas, protetora das colheitas, das vegetações e também protetora das famílias. Então, essa deusa que eles já cultuavam lá no passado, os carianos, ela era muito parecida com a deusa Hécate cultuada na atualidade. Essa cidade, Arina, não se sabe qual era a localização exata de Arina. Embora existam muitos registros arqueológicos que essa cidade realmente tenha existido, né, da existência dessa cidade, mas não se sabe ao certo a localização exata dessa cidade. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que essa semelhança que a deusa Sol de Arina tem com a deusa Hécate faz alguns historiadores, pesquisadores, inclusive eu como historiadora e pesquisadora, acreditar que ambas podem ser a mesma divindade. Pode ser que a deusa Sol, que já era cultuada no passado pelos carianos, possa ser a mesma deusa Hécate que nós cultuamos na modernidade. Elas tinham essas semelhanças, então é possível que Arina tenha sido o berço, a origem da deusa Hécate. Pode ter sido que ela tenha surgido ali, nessa região
entre os próprios carianos do passado. É que era muito comum nessa região de Cária que as pessoas elas usassem nomes de batismo para os seus filhos que eram originados da palavra Hécate. Então, olha só, nomes como Kátia, como Kate, eles serviam, né, como nomes batismo para os filhos dos carianos. Eles seriam, aliás, variações do nome Hécate. Isso mostra a importância que essa divindade, a força que essa divindade, ela tinha para essa sociedade cariana. Tinha uma cidade, gente, específica na região de Cária, de extrema importância quando a gente fala da deusa Hécate, que muitos de vocês não conhecem, outros sim, mas é uma cidade que eu tenho muito apreço. Ela é objeto de pesquisa para mim. A cidade de Stratoniceia ou Stratoniceia. Tem duas formas de falar o nome dessa cidade. E essa cidade ela é de extrema importância quando a gente fala sobre Hécate. Porque foi nessa cidade que o culto a Hécate ele ganhou ênfase, ele ganhou destaque. Essa cidade ela vai ser a atual Mugli, na Turquia. E ela ficava localizada na base da extremidade oriental de Cária. Ou seja, ela foi fundada como uma colônia grega, como a maioria das cidades das Ilhas Cárias. E ela fazia parte da dinastia Seleucida, na primeira metade do século III a.C., sendo totalmente, olha só isso, sendo totalmente moldada segundo a polis grega, em seus aspectos políticos e culturais, incorporando ali todas as aldeias da região. Após a fundação da cidade de Stratoniceia, ela acabou se tornando membro da Liga Crisórica, que era uma poderação de aldeias e cidades carianas que passou pelo controle de diversos impérios ali. Passou por muitos impérios, passou por várias invasões, vindo a florescer sobre o domínio romano, após as conquistas do tão falado Alexandre o Grande. A cidade de Stratoniceia, ela construiu um templo, gente, um templo religioso a mais ou menos 10 quilômetros da cidade, que ficou conhecido como Templo de Lagina. Algumas pessoas chamam de Lágina, mas como ela não tem acento aqui no Brasil, eu chamo de Lagina, tá? Esse templo é um templo muito importante para nós hecatinos. O templo de Lagina, ele foi construído e dedicado à deusa protetora da cidade, que seria Hécate, separando assim o centro urbano da cidade do centro religioso, que era uma característica muito comum na organização cívica dos nativos da região da Cária. Lagina, gente, que eu vou estar mostrando fotos aqui desse templo, das ruínas desse templo, se tornou um dos santuários mais importantes da região. Então, se tornou um local onde muitas pessoas frequentavam. As pessoas não só da cidade de Stratoniceia, das cidades vizinhas, mas esse templo ele acabou atraindo muitos visitantes durante esse período. E a adoração de Hécate em Stratoniceia e no templo de Lagina, ela era totalmente diferenciada de todo o mundo grego. Era uma coisa muito especial. A adoração que essa população, que essa comunidade e que essas pessoas que visitavam também, essas pessoas de fora que visitavam esse templo, tinham com a deusa Hécate. Hécate, ela era representada nesse período como uma jovem donzela, bem diferente do que a gente conhece hoje. Hoje, na atualidade, Hécate, ela é conhecida, como eu já falei anteriormente, como a deusa das bruxas, a deusa das trevas, da noite, mas naquele período, Hécate, ela era representada como uma donzela, uma jovem donzela. E os seus símbolos eram a tocha, as chaves, os cães negros, a serpente, o touro e vários outros, sendo considerada uma deusa cívica. Olha só, uma deusa cívica, gente, que protegia os cidadãos de Stratoniceia. Ela era uma deusa protetora da cidade de Stratoniceia. Hécate, ali,
ela era o foco de adoração principal. Ela era uma divindade patrocinada pelo Estado romano. Como assim, Natasha? Patrocinada pelo Estado romano? Olha, Hécate, nesse período, ela tinha a imagem dela aparecendo em moedas. Olha só a importância dessa divindade para aquela comunidade. Em documentos políticos, tendo nos seus sacerdócios um dos mais prestigiados da região, o que acabava também impactando diretamente no cotidiano dos membros da cidade de Stratoniceia, que passavam a viver nesse entrelace da vida espiritual com a vida social, relacionados, é claro, ao culto à deusa Hécate. Bom, no templo de Lagina também existia imagens de outros deuses do mundo grego, obviamente, porém com menos ênfase. Quem reinava em Lagina era Hécate. Ela era a deusa matrona da cidade e também do coração das pessoas. Então, gente, toda a comunidade adorava Hécate. A cidade, inclusive, ela passou a receber grandes doações de sacerdotes e de famílias também que tinham grande poder aquisitivo. E essas doações, elas serviam inicialmente para fazer as reformas, tá? Nesse templo. O templo é muito grande, porque eles tinham a ideia de receber o maior número de pessoas e de acomodar bem esses visitantes. Então, o templo de Lagina, naquele período, ele estava sempre passando por reformas. E era a partir dessas doações que os dirigentes do templo, eles conseguiam administrar essa questão de reforma para melhor acomodar os visitantes. Muitos arqueólogos trabalhando, inclusive em Lagina, eu acompanho várias páginas no Instagram, fico lá maravilhada, quase não entendo o que eles falam, mas eu tô sempre acompanhando. Lagina também existia vários festivais que acabavam movimentando todo aquele contexto do mundo greco-romano. Esses festivais, eles eram divididos. Existiam os festivais mensais e existia um festival maior anual. Pelo que se sabe, existia a Hecatésia, existia a Hecatésia Romaia, existia a festa de aniversário de Hécate, existia o Kleidos Agog e também o Kleidos Pompe. E esses festivais eram todos voltados à música, à dança, à oferenda, à deusa Hécate. Ela era o centro da adoração desses festivais. Uma vez por mês, a cada 30 dias, se fazia um grande ritual de oferendas e sacrifícios a Hécate neste templo de Lagina. E esse festival ele ficou conhecido nesse período como Hecatésia, que nós, hecatinos da atualidade, atribuímos esse festival ao dia 13 de agosto de todo ano, que é uma data moderna, embora, mesmo tendo essa data escolhida na atualidade como o dia 13 de agosto, atribuída a Hécate, naquela época em Lagina, não temos registros ainda de quais datas, de quando era que esses festivais aconteciam. Não tem como a gente saber a data exata ainda no momento. Ainda precisa fazer muita pesquisa, muito historiador cair em campo para a gente poder ter mais ou menos uma ideia, né? Principalmente os arqueólogos que estão lá trabalhando constantemente, encontrar esses vestígios para atribuir datas a esses festivais. Também tinha a Hecatésia Romaia, que era o festival anual, que ficou conhecido como Festival das Chaves, que era um festival como uma grande procissão, onde uma jovem donzela, portando umas chaves, representando a deusa Hécate, ela saía do templo de Lagina e ia até a cidade. E todos os seus devotos, os sacerdotes, os visitantes iam acompanhando essa jovem. Eles passavam por um caminho ladeado de túmulos, que era um caminho sagrado, onde pessoas da cidade eram enterradas, era uma espécie até de cemitério. Mas como Hécate
Também é a deusa da transmutação, deusa das passagens, deusa do submundo. Ela é uma deusa que faz a passagem para o outro plano. Então, era atribuído a ela também esse contexto de submundo, de morte, de cemitério. Então, eles faziam essa procissão, passar por esse caminho de túmulos, que dava mais ou menos 10 quilômetros, e quando eles chegavam até a cidade de Stratonikeia, eles comemoravam com vinho, com música, com jogos e com tudo mais que o festival hecatino poderia oferecer às pessoas da cidade, como também aos seus visitantes. Esses festivais eram uma das cerimônias mais esperadas pela população da cidade de Stratonikeia. Por quê? Os visitantes que eram atraídos até o templo de Lagina, eles precisavam de um local para dormir, para comer, precisavam de animais para se locomover até o templo de Lagina, até porque 10 quilômetros não é daqui à esquina, é um pouco longe. Então, essas pessoas da cidade de Stratonikeia, elas sobreviviam também disso. Essa era uma das partes mais importantes para elas, que estava ligada ao contexto de sua sobrevivência. Existem várias supostas origens do nascimento do culto a Hecate. Eu já falei sobre a origem que é mais bem aceita pelos hecatinos, pelos historiadores, e que para mim ela vai ter um pouco de mais embasamento também, tanto arqueológico quanto histórico. Mas existem outras versões. O surgimento desse culto a Hecate. E uma dessas versões é que o culto, a origem do culto à deusa Hecate tenha surgido no Egito Antigo, com a deusa Hecate. A deusa Hecate do Egito, ela era conhecida como a deusa dos partos e ela tinha uma cabeça de sapo. Os egípcios, eles tinham essa característica específica nas suas divindades, metade homem e metade animal. Então essa deusa Hecate, ela era considerada a senhora dos partos e ela tinha a cabeça de sapo. Outras vertentes acreditam que Hecate, ela seria também relacionada à deusa Ísis, que o culto a Hecate poderia ter sido originado da própria deusa Ísis, que é uma das figuras principais da mitologia egípcia. Outros vão acreditar que o culto à deusa Hecate, ele não se originou na Cária, mas sim na Trácia. Como eu já falei anteriormente, a região da Trácia é o que hoje abrange os países da Bulgária, da Grécia e da Turquia. E eles associavam esse culto de Hecate na Trácia com a deusa Bendis. A deusa Bendis, ela era a deusa lua da Trácia. E talvez a semelhança de Hecate com Diana e com Selene pode ter vindo da deusa Bendis, que era uma deusa originalmente lunar. Já outros pesquisadores, historiadores, eles acreditam que o culto a Hecate pode ter se originado na Frígia. Então, eles acreditam que esse culto, ele se expandiu ali daquela região da Frígia e ele acabou se espalhando para a região ocidental da Ásia Menor. E a gente sabe que na região ocidental da Ásia Menor tá as Ilhas Cárias. Então, de certa forma, faz também muito sentido. Essa deusa mãe da Frígia, ela estava associada às montanhas, às vegetações, às cavernas, aos espaços selvagens, e ela também era uma deusa da proteção. Ela era a deusa protetora do estado frígio, o que se assemelha bastante com a deusa Hecate, que também era uma deusa protetora da cidade de Stratonikeia, como também de todas as cidades das quais ela passou. Esse culto à deusa mãe frígia posteriormente daria origem ao culto da deusa Cibele. Esse culto à deusa mãe Cibele seria uma fusão das práticas frígia e helênica. E um dos objetos
mais importantes encontrados é uma estatueta de mármore sentada no trono, com leões também, e várias estatuetas de terracota reproduzindo essa divindade, geralmente sentada no trono ou montada em leões. E aí a gente vai lembrar muito de como a Hécate se apresenta ladeada de seus cães e sempre como rainha. Isso tudo que eu tô falando, gente, é sobre essa suposta origem, o culto a Hécate ter se originado da Frígia. Tem muita coisa bacana aqui nesse livro, ó. Esse livro da Lynn Holler se chama Em Busca da Deusa Mãe. Ele vai tratar do culto anatoliano à deusa Cibele. Esse livro, gente, ele é bem interessante. Em momento nenhum ele vai citar, fazer referências ao culto à deusa Hécate, mas dá pra gente entender muita coisa de como esse culto a Deus ele surgiu naquela região da Anatólia, que é o berço de muita coisa que a gente pratica hoje na bruxaria. Ali é o berço, ali é a fonte. Então ele vai fazer várias referências a diversos cultos, como ele acontecia na Anatólia, como acontecia na Frígia, como essa deusa mãe era cultuada. E aí o historiador vai criando, vai fazendo as suposições, vai fazendo as relações, fazendo a partir dessas tais referências. Então, se você é pesquisador, se você tem interesse em trabalhar com essa temática, eu super indico, tá? Esse livro aqui é maravilhoso. Ele é uma tese de doutorado, tá? Dessa mulher maravilhosa, que é a Lynn Holler. Ela é gringa. Vocês encontram, inclusive, esse livro no Mercado Livre, no estante virtual. É um investimento que vale a pena. Esse livro vocês também encontram em alguns sites gringos, em PDF, tá? Só que aí ele vai estar em inglês, nada que o Google Tradutor não resolva. Então vale super a pena, tá, gente, esse livro aqui, para tratar dessa questão da deusa Frígia, da Cibele, da Cubaleia, da Mater Cubileia, da Grande Mãe, da Magna Mater, todas essas divindades que eram veneradas, né, neste período na região da Anatólia e da Ásia Menor. A gente encontra muita coisa interessante e muita referência que faz a gente fazer ligações à deusa Hécate. Então, eu super indico. Outra coisa bastante interessante é que o significado do nome Hécate, ele possivelmente vai vir do grego Ekant, tão bonito, né? E ele vai significar a distante, aquela que atua ao longe, ou aquela que vem de longe, aquela que opera de longe. A Grécia, inclusive, já que o culto dela não era grego, era pré-grego, ela veio de longe. E isso é muito interessante. E a gente pode imaginar de onde, fazer suposições, imaginar de onde seria esse longe, esse distante, de onde teria vindo o culto a essa deusa. Então são muitas possibilidades. A deusa Hécate, ela percorreu muitos caminhos. Ela é uma das deusas mais conhecidas e difundidas de toda a história da humanidade. Ela vai ter vários nomes em várias culturas diferentes. E isso é muito interessante, porque mostra que ela realmente é a deusa dos caminhos. Ela percorreu todos esses caminhos, tanto que ela chegou até o Brasil. Falar agora um pouquinho da Hécate em Roma. Hécate em Roma, ela foi associada à deusa Trívia romana. E essa deusa Trívia, ela era a deusa das encruzilhadas, a deusa das sombras da lua cheia, dos cemitérios, uma deusa da bruxaria e feitiçaria, que vagava à noite, sendo notada inclusive pelos cães. E hoje a gente sabe, essas atribuições feitas à deusa Trívia, a gente ainda reproduz hoje no nosso culto hecatino, porque a gente tem o cão como ser sagrado, e quando a gente vê os latidos dos cães, principalmente quando a gente está fazendo rituais e oferendas à deusa Hécate, a gente tem a ideia de que eles estão avisando que a presença dela está próxima ou está bem perto de nós. O cão negro pra gente é sagrado. Quando Hécate ela é associada a essa deusa Trívia romana, ela já passa
daquela imagem, já tem a transição daquela imagem de deusa jovem, nutriz, protetora das cidades, deusa mãe, senhora da luz, para uma personificação diferenciada, ligada à bruxaria, à magia, às trevas. Então é aí, com essa associação com a deusa Trívia, que já começa a surgir uma demonização da figura de Hécate. De todos os caminhos que Hécate passou, foi entre os gregos que o seu culto ele ganhou mais ênfase. Tanto que muitos acreditam que a Hécate ela vai ser uma deusa grega, embora a gente já percebeu aqui que não é bem assim. Alguns historiadores eles vão acreditar que o culto à deusa Hécate ele foi levado até a Grécia e popularizado, inclusive, pelo poeta e músico Orfeu, por volta do século 7 a.C. Então, tudo que eu falei anteriormente sobre as regiões da Cária, da Frígia, da Trácia, é mais ou menos entre o século 2 e século 3, tá? Então, esse culto ele foi levado para a Grécia já lá no século 7, alguns séculos depois. Então, a gente consegue perceber a aparição da Hécate na literatura grega em 3 momentos. Esses momentos, eles vão ser de fundamental importância para o contexto histórico de Hécate, porque são uns dos primeiros documentos que vão registrar a figura dessa deusa Hécate. O primeiro momento é quando a Hécate ela vai surgir como uma grande deusa de atributos solares, conectada com encruzilhadas triplas. É nesse momento que ela vai aparecer conectada às encruzilhadas triplas, que a gente, no culto hecatino, tanto atribui a essa divindade. Nesse período, a gente vai ter o documento histórico mais antigo, tá? Que se tem notícias sobre Hécate, que é a Teogonia de Hesíodo, que inclusive é um documento histórico que eu indico para todo mundo que tem a vontade de trabalhar com essa deusa, que tem a vontade de trabalhar com essa divindade tão complexa que é Hécate. É a fonte mais antiga, é uma das principais fontes que se tem notícias sobre a deusa Hécate. A Teogonia de Hesíodo, ela também vai ser conhecida como a genealogia dos deuses, que é um poema mitológico de mais ou menos 1.200 versos escritos pelo próprio Hesíodo, mais ou menos entre o século 7 e o século 8. Basicamente, como a gente viu anteriormente, que é mais ou menos a época que Orfeu teria levado o culto à deusa Hécate para a Grécia. Então, o Hesíodo, ele era um poeta, escritor grego. Ele escreveu este poema, no qual o narrador vai ser o próprio poeta, o próprio Hesíodo. Esse poema ele vai constituir o mito cosmológico, que vai explicar a origem do mundo grego e que vai se desenvolver com gerações sucessivas dos deuses. E na parte final desse poema, a gente pode perceber o envolvimento desses deuses com os homens, originando assim os próprios heróis. E a Hécate, ela vai aparecer mais ou menos entre os versos 404 e 452. O hino a Hécate, ele vai estar quase na parte central desse poema, vai ser antecedido pela linhagem de Urano, seguido pelo nascimento de Zeus. Esse hino, ele vai fazer referências a várias influências de Hécate, conferindo a Hécate um aspecto de quase universalidade. Para Hesíodo, a Hécate ela teria influência sobre todos os aspectos da vida humana. A ligação de Hécate com os mortais ela vai aparecer entre os versos 416 a 420. E esses versos vão ser uma das únicas partes do poema que vai ter menções aos homens, menções aos humanos. Além disso, o hino vai descrever vários aspectos, várias atividades humanas nas quais Hécate pode favorecer. É uma fonte histórica maravilhosa, um documento histórico que todo mundo precisa ler,
principalmente quem trabalha com panteão grego. É incrível esse texto. Existem várias traduções dele. Tem a tradução da Thaís Rocha de Carvalho, que é maravilhosa. Tem a tradução do professor Torrano, lá da USP. Ele trabalha no departamento de História Antiga da USP. Ele, inclusive, foi um dos primeiros a escrever um livro com a tradução da Teogonia de Hesíodo aqui no Brasil, e eu super indico. O professor J.A.A. Torrano. Ele também vai aparecer em várias palestras aqui no YouTube. Falou de mitologia, pensou em mitologia, ele é o cara. No segundo momento literário, a Hécate ela já vai aparecer nos papiros mágicos gregos. Esses papiros, eles eram mais ou menos um corpo de documentos que continha feitiços, fórmulas, rituais. E a Hécate ela vai aparecer nesse documento sincretizada como Perséfone, como Selene, como Ártemis. Todo mundo sabe que a Perséfone é a deusa do submundo que foi raptada por Hades, que é a filha de Deméter, que inclusive o mito dela, o mito do rapto de Perséfone, ele vai servir para explicar as estações do ano. Hécate se tornou, graças aos papiros mágicos gregos, uma das divindades mais invocadas nesse período. Todo mundo queria fazer um feitiço, todo mundo queria fazer uma bruxaria e todo mundo chamava Hécate. Nesse contexto, a Hécate ela já era vista como uma deusa terrível, uma deusa assustadora, conectada a fantasmas, magia com a lua. E foi nesse período que Hécate passou de deusa da farmaqueia, a deusa ligada às plantas, à cura, para uma divindade totalmente demonizada, muitas vezes associada a Medeia e a Circe. Para quem não sabe, a Medeia ela é considerada uma das primeiras sacerdotisas de Hécate. E ela era detentora ali de todos os conhecimentos das ervas. Ela era mestre em porções e ela era mestre em venenos também. Inclusive, ela acabava envenenando os homens que faziam ela sofrer. A Circe, por outro lado, em alguns mitos ela é associada a Hécate como devota, como sacerdotisa, ou uma face da própria deusa, e até mesmo como sua filha. A Circe, ela era uma bruxa poderosíssima e, segundo o seu mito, ela transformava os homens em porcos. Aqueles homens que a maltratava, que fazia ela sofrer, que brincava com a cara dela, ela ia lá e transformava em porco. E uma curiosidade é que, até nos dias atuais, Hécate, ela ainda é um pouco demonizada na Grécia. Existem algumas regiões que as pessoas têm medo dessa divindade, por conta dessa associação dela nessa fase literária dos papiros mágicos gregos, com o negro, com o escuro, com as trevas. No terceiro momento literário grego, a Hécate ela já vai aparecer nos oráculos caldeus, ou oráculos cáudeos, como também é chamado. E aí ela já vai ser descrita novamente com os aspectos celestiais. Ela vai ser descrita como Ourânia, como a alma cósmica dos mundos, como fonte do universo, como aquela que faz conexões entre o mundo divino e o mundo humano, novamente, como ela era entendida na primeira fase da Teogonia de Hesíodo. E agora a gente vem para o mundo moderno. Como é que essa divindade ela é vista, ela é entendida pelo mundo moderno? A Hécate do mundo moderno, ela é apresentada como deusa triforme. Na fase inicial, no culto das Ilhas Cárias, nessa fase inicial de culto à deusa Hécate, ela era entendida como apenas uma face, uma forma. E depois que ela foi associada à deusa Trívia, ela foi entendida como aquela que tem três faces, três formas, uma deusa triforme. Tanto que algumas imagens da antiguidade, inclusive essa que está aqui atrás de mim, você vai perceber essa divindade apenas com uma face. E, posteriormente, depois dessa associação dela com a deusa Trívia romana, ela já vai aparecer com três faces. E é uma das formas que ela é cultuada aqui na atualidade, nos tempos modernos. Essas três faces, triforme. Inclusive, é assim que ela vai aparecer no Mundo Sombrio de Sabrina, a deusa triforme da bruxaria.
a deusa triforme da lua, aquela que tem 3 faces, que olha para as 3 direções, a senhora dos caminhos, a deusa dos céus e dos mares, a rainha das bruxas, a senhora das encruzilhadas, a deusa Quitônia, a senhora das encruzilhadas triplas, a senhora do submundo, aquela que faz a passagem para os mundos, a senhora dos limiares, a senhora da cura, a protetora das crianças, a deusa do amor, a senhora das tochas, aquela que é ladeada pelos cães negros e muitos outros aspectos que vão aparecer nos seus epítetos. Para quem não sabe, epíteto são nomes que são dados a várias faces dessa divindade. E eu vou gravar um vídeo também para vocês explicando o que são esses epítetos e quais deles eu trabalho e quais deles são importantes e especiais para mim. Porque a Hecate tem muitos epítetos, tem muitas faces. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Hecate no Brasil. Até porque, de tantos caminhos que ela passou, ela chegou aqui no Brasil e chegou para ficar. Bom, em 2018, segundo uma pesquisa que foi realizada pela União Wicca do Brasil, nós éramos 300 mil bruxos aqui no Brasil. Isso em 2018. Provavelmente, hoje, em 2022, com certeza esse número deve ter triplicado. E muitos de nós somos devotos da deusa Hecate. Que uma pesquisa feita rápida no Google confirmou que o nome Hecate ele é acessado muitas vezes por dia aqui no Brasil. Palavras derivadas de Hecate também. Então as pessoas elas têm curiosidade de saber quem é essa rainha das bruxas, essa deusa de mais de 3.000 anos. A maioria dos devotos hecatinos aqui no Brasil, ou eles cultuam a divindade solitariamente ou fazem parte de um coven. Por exemplo, eu sou do coven Jardim de Hecate, que ele é conduzido pela maravilhosa Red Moon, do Tríade Mística, que inclusive tem um canal aqui no YouTube e traz informações maravilhosas sobre essa divindade. Aliás, no último dia 13, eu mais 8 irmãs sacerdotisas, nós fomos consagradas como sacerdotisas da deusa Hecate. E esse vídeo aqui, ele faz parte do meu devocional para Hecate, como sacerdotisa, que é levar o conhecimento dessa divindade para todos aqueles que têm a vontade no coração de conhecê-la. A Hecate no Brasil, ela é associada com a sabedoria, com a abertura dos caminhos, com a magia. E a maioria dos devotos de Hecate, eles a percebem como uma grande mãe espiritual, inclusive eu, reforçando assim os laços maternais. A Hecate no Brasil, ela vai ser muito associada à deusa tríplice da Wicca, como eu já falei no iniciozinho do vídeo. Ela vai ser associada mais ou menos à face da deusa tríplice anciã, conectada com os poderes da lua negra. A maioria dos devotos da tradição hecatina, eles vão se voltar mais para o lado negro dessa divindade, vão cultuar mais esses aspectos sombrios. Hecate ela é considerada uma deusa negra, então a maioria dos devotos aqui no Brasil, eles vão se voltar para esses aspectos, trabalhando aspectos mais do submundo, do negro, alguns epítetos como o brimo, que é a terrível, dos encantamentos, das maldições. Mas é preciso lembrar que Hecate não é só isso. Hecate sim, essa deusa das sombras terrível, do submundo, porque ela faz essas conexões. Mas ela não é só isso, ela não é só uma deusa das sombras, ela também é uma deusa da luz, uma senhora da luz, ela é a portadora da luz. Ela é a senhora da proteção das cidades, ela é a senhora da proteção da minha casa, inclusive. Vou mostrar aqui uma foto do meu altar. Ela vai ser uma jovem nutridora da vida, vai ser a senhora da cura, do amor e muitos outros aspectos que qualquer estudioso dessa divindade vai perceber no decorrer dos seus estudos através dos seus próprios epítetos. A Hecate, ela é o todo, ela é tudo, ela está em tudo, ela está em mim, em você, ela está dentro de todos nós, dentro e fora de todos nós. Ela é uma divindade que passou por todos os lugares.
Inclusive, ela está aqui agora comigo, chegando até você, através dos meus conhecimentos e dos meus ensinamentos. Eu espero que todos vocês sejam abençoados por essa divindade maravilhosa. Quem não conhece, procure conhecer. Seguindo aqui o nosso canal, deixando seu like, compartilhando com os amigos, com as amigas, se inscrevendo também, que isso é muito importante. E no próximo vídeo, dependendo das curtidas que a gente tiver nesse vídeo, eu vou estar trazendo um vídeo super especial para vocês, que é contando como foi que eu tive esse primeiro contato com Hecate e como foi que ela entrou na minha vida, como foi que aconteceu esse chamado. Então, que todos sejam abençoados. Salve Hecate, salve Hecate, salve Hecate, e sejam todos abençoados.